Oi, gente, companheiros, amigos, elucidações mais uma vez. Hoje nós vamos até a cidade de São Paulo, capital, e vamos trazer um tema também muito importante. Vamos colocar um tema para todos nós que é de suma importância. Mas antes nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, por estar ao lado de todos nós. Você na sua casa, você internauta e nós aqui também no estúdio. Nós possamos receber todas as bênçãos espirituais. O nosso convidado de hoje é Dr. Eduardo Valério, da cidade de São Paulo, como eu já disse, e Dr. Eduardo Valério é promotor de justiça em São Paulo. E ele por várias vezes participou no programa de rádio aqui em Uberlândia, com o mesmo nome, Elucidações Espíritas, e agora pela TV Cidadania, Canal 7, e também pelo YouTube. Esse tema que é Ação do Espírita no Mundo, é tema importante. Doutor Eduardo Valério, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma grande alegria voltar a esse programa agora numa nova forma, numa nova mídia, né? Agora com imagem. Durante tanto tempo nós conversamos por telefone e é importante que estamos acompanhando as inovações tecnológicas. Cumprimento os internautas que nos ouvem. Muito bem. Ação do espírita no mundo. Doutor Eduardo Valério, o que o espírita pode fazer, pode ajudar? Que tem aquela ideia, como fazer para melhorar o mundo? O que nós podemos estar executando, realizando para que o mundo seja melhor cada dia mais? Ô Mauro, eu proponho que a gente mude o verbo. Ao invés de o que podemos, o que devemos. O que devemos, muito bem. Na verdade, nós temos, como espíritas, um dever de atuarmos no mundo de uma maneira que não é exclusiva do espírita, mas que seguramente o conhecimento espírita pode influenciar e iluminar os nossos caminhos. Eu acho que a pergunta tem um grande senso de oportunidade para que nós consigamos lembrar, ou pelo menos pensar um pouco, no que significa a religião para nós, ou o conhecimento de filosofia espiritualista, como o Espiritismo nos oferece. Durante muitos e muitos anos na história, todos nós, espíritos imortais, passamos por ela, nós nos acostumamos com uma prática religiosa que os estudiosos dizem ahistórica, isto é, à margem da história, além da história, fora do contexto de mundo, de realidade em que as pessoas viviam. Então era um conceito de religião que servia para qualquer época da história, qualquer momento da humanidade e qualquer local. E com isso as pessoas tinham que se adaptar a isso, ou então, o que era o mais comum, viviam de uma forma dupla, uma vida no âmbito da religião e uma vida no âmbito do mundo. E geralmente esses dois mundos não se comunicavam, esses dois conhecimentos ficavam completamente estanques ou separados. Isso levava, por exemplo, no tempo da Idade Média, a que as pessoas vivessem as suas vidas medíocres, numas relações pequenas de produção, em torno de um feudo, ou então em torno de um pequeno negócio de trabalho artesanal. E a religião era nas grandes catedrais, aos domingos, ouvindo discursos e pregações que diziam respeito ao que seria a vida dele depois de morto, o que iria acontecer com ele depois da sua morte. Então eram dois conhecimentos diferentes e um não dizia respeito ao outro, a não ser num aspecto, que era a promessa que as religiões faziam da sua salvação se você aceitasse passivamente aquelas relações de trabalho e aquelas relações sociais extremamente egoístas, opressivas, exploradoras. Então era uma religião, na verdade, um conhecimento religioso manipulado pelas pessoas a serviço de uma determinada ordem econômica, uma ordem política. Isso marca a história da humanidade, por dizer, desde o começo do pensamento religioso, lá nos Sumérios, até um momento importante da nossa história aqui no Ocidente, que é o Iluminismo, um conjunto de pensamentos de filósofos, sobretudo europeus, no século XVIII. E aí surge o trabalho do professor Allan Kardec, exatamente no século XIX, exatamente na França, que foi, digamos, o cenário principal desse grande movimento de revolução filosófica chamado Iluminismo, e ele traz uma proposta que é a consequência desse pensamento libertador do homem. Então a gente costuma dizer que o Espiritismo é uma filosofia pós-iluminista.
E qual é a proposta espírita? É a proposta de transformação do homem a partir da sua vivência no mundo. Isto é, aquilo que o homem faz para a sua transformação depende do que ele faz na sua encarnação. E aquilo que ele faz na sua encarnação, na sua vida no dia a dia, nas suas relações familiares, na sua vida de trabalho, nas suas relações econômicas, na sua vida política, isto vai influenciar a sua formação moral e a sua transformação moral. Então vejam que uma primeira vez na história da humanidade, estas duas coisas se conversam. E o conhecimento ou a convicção dita religiosa ou desta filosofia espiritualista, ela passa a influenciar no dia a dia do nosso trabalho, da nossa vida, do nosso convívio. Essa convicção, Mauro e internautas, eu acho que nós precisamos ter todo o tempo para impedirmos que o espiritismo se veja contaminado por aquelas velhas ideias das velhas religiões dogmáticas que não servem mais. Aquele pensamento ele foi descartado da história da humanidade no grande movimento chamado iluminismo, pelo menos para nós no Ocidente. E ainda sobrevivem porque nós continuamos alimentando esse pensamento mágico, querendo que as coisas da religião sirvam-nos para a nossa salvação depois da morte. Isso não existe mais. Seres emancipados, espíritos adultos, como nós pretendemos ser, e que Kardec coloca também, o Espírito Verdade coloca também no trabalho, já não precisa mais desse pensamento mágico. Portanto, nós temos que utilizar a perspectiva do espírito, que é a base do pensamento do professor Allan Kardec, para colocarmos isso no nosso dia a dia e sentirmos o que é que nós estamos fazendo aqui como encarnados. Qual é o nosso compromisso quando nós reencarnamos no nosso meio social? E aí cada um tem o seu, Mauro, e é preciso que cada um identifique os seus limites e as suas tarefas. Eu prefiro usar a palavra tarefa do que a palavra missão. Acho missão carregado, pesado, fica mais difícil ainda do que tarefa. Temos todos tarefas. Temos tarefas na nossa família. A nossa tarefa de sermos pais ou mães, ou de sermos filhos, é uma tarefa de cuidarmos de pais necessitados, enfermos, doentes, idosos. Ou a nossa tarefa no ambiente social, na nossa rua, em que nós atuamos numa ação social qualquer em favor de alguém, de um vizinho necessitado, de uma viúva que ficou desamparada na vizinhança e não tem família para ampará-la. A nossa tarefa no ambiente familiar, no ambiente profissional, isso é fundamental, nós entendermos e sentirmos que o nosso trabalho na profissão não é apenas para encher o bolso de dinheiro ou para simplesmente garantir o salário no final do mês. A nossa atividade profissional é uma forma de nós atuarmos no mundo e o transformarmos, fazermos com que aquela área de atuação nossa seja melhor, seja mais humanizada, seja mais voltada para a fraternidade, para a justiça, fazemos por uma atividade comercial que não seja da competição, mas sim da colaboração, ou da solidariedade. Nós temos tarefas no nosso ambiente religioso, aqueles que frequentam o centro espírita, tem uma tarefa ali dentro que não é como nos velhos tempos em que a gente ia uma vez por semana no templo, participava de um ritual qualquer e saía com a consciência tranquila porque cumprimos com a nossa obrigação perante Deus. Não é isso. A proposta espírita é de nós participarmos da casa espírita como uma comunidade viva, que participa da vida de toda a cidade, que participa da vida nacional, que tem o que dizer, não para doutrinar os outros ou para converter os outros, mas para dar uma maneira de enxergar o mundo livre dos velhos pensamentos rançosos, das velhas religiões que tentam prender e aprisionar pessoas. Então, para resumir, a resposta já ficou cumprida demais, né? A ação do espírita no mundo tem que levar em conta uma proposta de libertação do homem. E, sobretudo, tem que levar em conta que nós somos espíritas a cada momento da nossa vida, enquanto estivermos na vida de relação com os outros. E, por último, o fato de sermos espíritas não nos torna melhores do que ninguém, nem nos dá tarefas especiais. Simplesmente nos dá maiores compromissos e obrigações, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Doutor Eduardo, tem muitas pessoas assim no nosso... Vamos combinar o seguinte, não é doutor no movimento espírita, doutor é lá no fora. Tá certo. Bom, então vejamos. Nós temos assim alguns companheiros que acreditam que nós não podemos estar envolvidos em política, não podemos se envolver, espírita não deve entrar para a política, porque senão ele vai ficar igual aos outros.
não quer participar, quer ficar distante. A sua opinião, o que sugere para a família espírita? Nós não temos candidatos próprios, assim, que é espírita. Quando um espírita candidata, vem a se candidatar, ele recebe poucos votos, os próprios companheiros não votam nele. E não aceita fazer campanha, não pode falar o nome dele do centro. O que é isso? De onde veio essas coisas, o doutor Eduardo Valério? Pergunta é ótima, sobretudo nesse momento político que nós estamos vivendo, né? Eu acho que a primeira distinção importante que nós temos que fazer, Mauro, é definir e distinguir política com P maiúsculo e política com P minúsculo, ou usando a expressão de um filósofo político italiano, a grande política e a pequena política. A grande política, Mauro, ninguém escapa dela. Esta nossa conversa que nós estamos tendo aqui por esse meio eletrônico, eu aqui na cidade de São Paulo, você aí em Uberlândia, e centenas de pessoas que vão nos assistir pelo YouTube nos próximos meses, nos mais diversos lugares do Brasil e talvez alguns fora do país. Isso aqui, meu caro, é um gesto político. O que nós estamos fazendo aqui é política, a grande política. Aquilo que você faz no seu trabalho na rua, que você faz no centro espírita, quando você está se relacionando com as pessoas aí do estúdio, isso tudo é política. Por quê? A política é a arte de construir relações humanas visando o bem comum. E todo o tempo nós fazemos isso. Educar filhos é um gesto profundamente político. E, nesse sentido, ninguém vive sem fazer política. E nós precisamos ter muito cuidado para não demonizarmos a política e começarmos a dizer, não, eu sou neutro, eu sou apolítico. Ninguém é. A pior das ideologias é essa, da suposta neutralidade. Não existe neutralidade. Todo mundo tem uma posição, nem que seja essa, a da omissão, a da fuga, a de dizer, não sou político. Claro que todos somos. Então, essa compreensão da política como a construção do bem comum, a construção do reino. Quando Herculano Pires escreve O Reino, escreveu duas vezes esse livro, um em 1946, a outra em 1967, ele fala exatamente dessa nossa participação na construção das relações sociais no mundo e, portanto, fazer política. Fazemos sempre, não podemos abrir mão e graças a Deus que temos essa tarefa nas mãos. A outra, a pequena política, é a politiquinha que faz parte aí dessa coisa da administração pública em que envolve os partidos políticos, o poder público, a máquina administrativa, etc. Essas questões, elas são extremamente difíceis, complicadas e melindrosas por conta de umas tantas questões da estrutura do Estado brasileiro, que não há tempo nem é o caso de nós discutirmos aqui, mas que tem a ver com o patrimonialismo que vem lá da coroa portuguesa, depois do Império, que tem a ver com um sistema educacional extremamente complicado, né? A gente sempre lembra que a primeira universidade brasileira foi criada em 1827, quando o Brasil já era um império politicamente independente em Portugal, e aí a gente faz a comparação. Enquanto isso, nas colônias espanholas, a primeira universidade foi fundada no Peru em 1580, aproximadamente, a Universidade de São Marcos. Então vejam a diferença de concepção, né? Então nós fomos criados ignorantes, e quem dava a escola, e muito rudimentar nesse tempo de colônia, eram os padres jesuítas, sobretudo jesuítas, mas também alguns franciscanos e dominicanos. Então, Mauro, nós temos diversas variáveis que levam a esse quadro político horroroso que a gente vive hoje, de dificuldade de estabelecer a diferença entre o público e o privado, e daí vem a corrupção, né? A corrupção nada mais é do que a dificuldade de sentir essa diferença, e vem a questão da impunidade, e vem a questão do mau funcionamento das instituições jurídicas e do Estado. Todas essas questões, elas acabam levando a um espaço da pequena política perverso, e que a gente quer distância deles, porque eles levam a corrupção, a sujeiras, a negociatas, a malfeitos, né? E, evidentemente, nós queremos preservar o ambiente espírita disto. Nós não queremos que a casa espírita se alinhe a um candidato e não a outro. E, então, acabamos com esta conversa. Olha, nada de espírita ir para a política partidária. Isso é um grande equívoco. O fato de participar da política partidária não faz ninguém pior. É o que você vai fazer lá. Claro que você vai poder dizer, não, mas se você for para disputar uma eleição e não entrar no caixa 2, você não se elege. É verdade, isso deve acontecer em todos
municípios a partir de um certo porte para cima. Em Uberlândia talvez já aconteça. Municípios pequenos talvez não. Só não acontece naqueles municípios em que o candidato a prefeito encontra com o eleitorado inteiro na Praça da Matriz e no mercado. Mas qualquer cidade que seja um pouco maior do que isso, ele já envolve um volume de dinheiro, uma prestação de contas, etc. Mas isso é outra conversa. Ele vai para a disputa, para poder jogar as questões, discutir e debater as questões da comunidade, colocar a sua maneira humanista de ver, não a maneira espírita, porque ele não vai lá fazer pregação. Ele não vai lá querer capturar o Estado pelas religiões, como o fundamentalismo religioso tenta fazer hoje, com várias outras religiões por aí, fazendo bancadas e etc. Mas ele vai lá para pôr a proposta da solidariedade, da relação de justiça acima das relações de interesse. Esse discurso nós podemos e devemos levar, se quisermos e tivermos vocação para isso. Então que o espírita vá sim, vá e mantenha a sua integridade, a sua decência, se ele for um cara íntegro e decente, porque não é o fato de ser espírita que ele é íntegro e decente, a gente sabe disso, e não vai levar para a casa espírita os seus interesses particulares, privados e políticos, mas vai levar a grande discussão. Agora, a casa espírita deve fazer campanha para ele? Eu acho que não. Eu acho que os espíritas podem, mas dentro da casa espírita a gente tem que manter um ambiente em que o adepto de qualquer partido político, da extrema-direita à extrema-esquerda, sinta-se à vontade e acolhido. Então eu sou contra qualquer tipo de publicidade eleitoral dentro da casa espírita, mas sou favorável a que o espírita faça a sua campanha fora, seja candidato, que ele envolva a comunidade espírita para fazer campanha para ele fora do centro espírita, na rua, na cidade, nas praças, nos clubes de serviço, nos ambientes propícios para isso, e sou contrário, totalmente contrário, à existência de um partido político espírita. Por quê? Porque o partido político ele tem que ser, por definição, universal. O que deve diferenciar um partido político de outro é o pensamento político, a filosofia política. É um liberal, é um estatista, é mais democrata, é um marxista, é um social-liberal, não importa. Isso sim tem que diferenciar os partidos políticos. E um partido de religião, qualquer que seja, é um partido em que a religião está sendo colocada como discurso político. Isso se chama fundamentalismo religioso. Ofende o Estado laico e impõe, ou pretende impor a toda a nação brasileira uma maneira de pensar que é específica de um grupo determinado, daqueles religiosos. Para nós espíritas, a nossa maneira de pensar é a melhor, mas só para nós espíritas, ou para outros que queiram vir e se tornar espíritas ou simpatizantes. Mas nós não temos o direito de querer usar o espaço público para impor aos outros o nosso modo de pensar, como hoje a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo, este fundamentalismo religioso crescente que põe em risco as instituições democráticas. Muito bem, agora eu quero falar com você que está em casa, você internauta. Queremos te pedir uma ajuda para uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Faça uma visita, marque uma visita pelo telefone 3235-3129 e pessoalmente você pode ir lá conhecer e levar suas doações. Lembre-se, ajudar as pessoas, um doente mental e as pessoas da terceira idade não é loucura. Participe, essa entidade necessita da sua ajuda e nós estamos te convocando, pedindo sua ajuda para servir aquelas criaturas que estão ali sendo atendidas. Nós estamos falando do Dr. Eduardo Valério, da cidade de São Paulo, com o tema Ação do Espírita no Mundo. Vamos falar agora do serviço social espírita. Dr. Eduardo Valério, dos anos 50 para cá, poucos tem mudado o trabalho de assistência na casa espírita. O que nós precisamos fazer para dar uma mudada no trabalho de assistência espírita? Ótima questão, Mauro. E essa sua pergunta nos leva exatamente a pensar nisso. Como é que é possível que o trabalho de serviço assistencial na casa espírita não tenha mudado nos últimos anos, se a assistência social no Brasil mudou tanto? A assistência social no Brasil mudou substancialmente de 1992 para cá. Em 1992 foi editada a Lei Orgânica da Assistência Social, chamada LOAS. E depois da Lei Orgânica vieram as Políticas Nacionais de Assistência Social e a criação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social.
Isso tudo baseado numa mudança do dispositivo constitucional, da Constituição de 1988. Então, vejam bem, o que é que mudou? Não foi simplesmente a edição de leis ou de uma política nacional, a criação de CRAS e CREAS, que todo mundo na cidade sabe que tem os centros de referência de assistência social, especializado ou não. O que mudou, e isso é uma mudança fortíssima e radical, é a concepção da assistência social. A assistência social passa a ser, a partir de 1988, com a Constituição, direito de quem precisa. Isso significa, Mauro, que aquela assistida que entra na casa espírita para receber uma cesta básica ou um enxoval, porque é gestante, ela não foi lá buscar um favor, ela foi lá exercer um direito. Isto muda completamente a nossa concepção, sobretudo de compreender caridade, e nos obriga a rever o conceito de caridade, que não é um conceito puramente religioso, ele é um conceito filosófico e político. Lembra, político naquele sentido grande, da grande política. Por quê? Porque isso significa que caridade é fazer para que o outro se emancipe, para que o outro cresça, para que o outro exerça as suas potencialidades de espírito imortal. Esta é a caridade sem a qual não há salvação. Não é o simples assistencialismo. Claro que a satisfação da necessidade imediata de um espírito encarnado tem que ser dado. A quem tem fome, o alimento físico é fundamental. Nessa época fria, aí em Uberlândia, não sei, aqui em São Paulo tem feito os dias frios, tem que dar agasalho. Não pode deixar as pessoas em situação de rua desencarnarem na rua como andou acontecendo. Então é claro que é preciso desse trabalho assistencialista, mas precisa ir além. Eu costumo brincar, isso é no sentido de provocação, né? Que no trabalho assistencial espírita, por exemplo, que atenda gestantes carentes, se ela aparece na casa uma vez grávida, recebe assistência, aquele acompanhamento durante a gestação, enxoval, etc., depois ela vai dar luz, e dali a 2 anos ela engravida e volta para o centro espírita de novo precisando de ajuda, é porque na primeira gestação o centro falhou com ela. Claro, isso é uma maneira que eu estou colocando radical só para a gente pensar no assunto, porque as questões não são tão simples assim. Nós estamos falando de estruturas sociais egoístas que vêm de 500 anos de história do Brasil. Mas o que eu quero dizer é que quando a Casa Espírita acolhe alguém no serviço assistencial, é preciso se preocupar com algo além do que a satisfação imediata. Mais do que o enxoval, mais do que a sopa, mais do que a orientação da puericultura para o parto, estou dando esse exemplo. É preciso tentar emancipar a pessoa, sentir o que é que ela precisa para ser autônoma, para poder sustentar-se a si própria e a sua família, para conseguir exercer a sua cidadania dentro dos espaços e das alternativas que o serviço público hoje exerce, porque existe uma rede assistencial em todos os municípios, a partir de um CRAS, a partir dos CREAS, em que dá assistência para aquelas pessoas e depois as liberta, para que elas consigam eventualmente um emprego, uma educação. Claro, isso é fácil? Não, isso é dificílimo. O que eu estou falando aqui é de uma provocação no sentido de que nós temos que pensar nisso. Voltando à sua pergunta, essa discussão precisa ser feita nas casas espíritas e nos órgãos de unificação para que nós qualifiquemos o nosso trabalho assistencial alinhando com a política municipal, a política estadual, a política nacional da assistência social, porque o sentido é o mesmo. E tirando daquela coisa de, olha, se você não tiver mais nada para fazer, vai lá no trabalho assistencial, vai dar uma ajuda lá, vai fazer caridade para você garantir o seu desencarne. Quer dizer, veja, a gente volta naquele pensamento religioso medieval, deixa eu fazer a minha coisinha, minha partezinha aqui, para eu depois me salvar depois da morte. Olha como o iluminismo não chegou ainda nas nossas mentes, né? E continuamos com o velho pensamento. Não é isso. O nosso trabalho assistencial, ele é compromisso. Por quê? Porque caridade não é fazer quando não tem mais nada melhor para fazer. Caridade é dever. Há uma páginazinha, um item, é uma comunicação de uma entidade no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso. Chama-se simplesmente o dever. E fala exatamente dessa questão de nós entendermos caridade como dever e, portanto, o serviço assistencial espírita é como algo que liberta o espírito muito mais ou muito além de satisfazer a necessidade imediata da carne, do corpo, do espírito encarnado. Muito bem. Bom, doutor Leonardo, nosso tempo é pequeno, né? Muito curto. Nós queremos agradecer a sua participação e você ter aceitado esse convite, falar aqui no programa Elucidações, TV Cidadania.
E para a gente encerrar, só tem 1 minuto para comentar para nós, qual que seria o modelo do espírito atuante nos dias de hoje? Eu vou ser próprio. Eu não escolho modelos de fora, não. Cada um seja o seu próprio modelo. Encontre as suas potencialidades, identifique os seus limites e seja muito honesto com você mesmo, rompendo os velhos atavismos das velhas encarnações e sendo autêntico. Autoestima, autoamor e compromisso com o outro e compromisso consigo mesmo. Você é o seu próprio exemplo. Muito bem, te agradecemos. Em outra oportunidade você vem com outro tema para nós, tá bom? Eu que agradeço, cumprimento aos internautas e a você, Mauro. Obrigado pela oportunidade de trabalho. Que você receba muita paz, muita luz em seu lar. Para todos nós, obrigado. Muito bem. Olha, semana que vem tem mais, se Deus quiser, né? E você já pode ir informando outras pessoas do programa Elucidações. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana.